Estou aqui em Lindóia, na Fonte São Jorge, indústria de bebidas Cremasco. Nesta manhã, nesta segunda-feira, dia 17 de janeiro, foi realizada uma bela homenagem ao fundador da empresa, João Cremasco, falecido no final de semana, e o seu filho, Vanderlei, o neto, Júlio Cremasco, e todos os funcionários estiveram reunidos nessa manhã, onde Júlio Cremasco muito bem contou a história, a trajetória de sucesso e o legado deixado por esse empresário visionário, né, que fundou aqui na cidade de Lindóia a empresa a Água Lindóia Cremasco, indústria de bebidas Cremasco. E nós vamos acompanhar nessa reportagem esta bela homenagem realizada ao fundador, ao saudoso João Cremasco, que deixou o seu legado e a sua história aqui na cidade de Lindóia e em todo o Brasil. Porque ele passou por muitos desafios na vida, né? Mas eu falo que foi um livro que se fechou, né? Um livro que teve começo, meio e fim, e fechou, né? Como todo ser humano, ele completou assim, é algo de inspiração, porque ele pôde viver tudo. Ele viveu as conquistas, as perdas, mas o mais importante, ele manteve sempre em frente, né? Nunca baixou a cabeça. Então, falando do seu João, o que mais marca que eu sentava com ele, né? Seu João não, né? Meu vô Jota. O que mais me marcava era quando ele sentava e ele falava do gasogênio, né? Eu acho que, não sei se todo mundo lembra, qualquer coisa você me ajuda a lembrar aqui, tá? Mas do gasogênio. O que é o gasogênio? Na época da guerra, então faltou combustível. E aí os carros eram movidos a gasogênio. E a carvão. O gasogênio usava carvão, né, pai? É a fumaça do carvão. A fumaça do carvão. Então, com 7 anos de idade, um pouco antes de 7 anos, né? 7 anos ele perdeu o pai dele. Um pouco antes, acho que uns 5 anos de idade, ele trabalhava com o pai dele, cortando carvão. Primeiro ele passava de casa em casa, como se fosse o sucateiro que passa, ele passava colhendo madeira, que na época era o único, era a coisa mais valiosa porque era o combustível, né? Então ele passava colhendo madeira. E isso ele fez. O Jó tá ligando. Viu? Então ele fez isso por muitos anos. Infelizmente ele perdeu o pai dele com 7 anos de idade por causa dessa profissão, né? Que inalava ao fazer o carvão, né? Toda a fumaça. Ele acabou perdendo o pai, se eu não me engano, pelo pulmão também, né? E desde então ele era um dos irmãos mais velhos, nessa época ainda o seu José, né, que a gente chama de tio Zeca, era menor, era ele e o Celestino. Então eles tinham que trazer o ganha-pão para casa. Então eles moravam numa casa lá em Itu, que até hoje tem, e eram 5 ou 7 irmãos. 5 irmãos, se eu não me engano. Agora fugiu. Vai dar uns brancos agora, tá? É emoção. Então ele me contava que a mãe dele colocava uma panela, né, quando tinham que comer, e eles em volta, eles se alimentavam. E isso foi por muitos anos. Até que quem morava atrás da casa deles, na frente, depois ele virou atrás, mas na frente da casa deles, era o chamado, que virou depois famoso, Primo Esquincariol, né? Que ele começou a trabalhar com o Primo Esquincariol aos 10 anos de idade. Então ele fala que foi o segundo pai dele. Então tudo que ele sabia foi o seu Primo Esquincariol que ensinou. E ele trabalhou com o Primo Esquincariol, acredito, até meados de uns 20, 21 anos. Que ele aprendeu a fazer o refrigerante, ele aprendeu a fazer tudo, né? Então ele foi o primeiro funcionário da Esquincariol, porque praticamente foi criado pelo primo, né? Para vocês terem ideia, ele tem foto do Nelson, que foi o grande empresário, né, que fez toda a cervejaria, com o Nelson no colo, né? O Nelson era muito mais novo. E aí, depois dele sair da Esquincariol, ele com o meu tio
eles sempre muito unidos, isso que era bonito entre eles. Eles eram muito unidos, os irmãos. Qualquer coisa que eles faziam, um perguntava para o outro, né? Eram os três, né? Tinha um outro irmão, como que chama? Sebastião, mas os três, Celestino, que foi primeiro, seu José e seu João. Esses três, tudo que eles iam resolver na vida, os três sentavam para conversar, certo, pai? E aí o seu José, né, resolveu, teve uma oportunidade de abrir um bar e chamou meu avô. Foi ali que começou a sociedade, em 1960 e pouquinho. Ali começou a sociedade deles abrindo um bar. Só que meu avô teve uma proposta de emprego no meio do negócio. E aí o meu avô com dúvida, saio da Quincariol, não saio da Quincariol, sempre teve minha avó, mãe do meu pai, adoentada, né? O que eu vou fazer? E aí o meu tio, ele negociou o salário com outra empresa que queria meu avô, porque era o único que sabia fazer o refrigerante. Ele negociou e o salário do meu avô, trabalhando, né? Como chamava essa empresa? Palmarley. Ih, meu avô falou, acredito que deve ter falado para alguém aqui. Palmarley. Aí ele foi para o Palmarley, uma outra indústria de refrigerante, com salário de 5, 6 vezes mais do que ele ganhava. E aí com o salário do meu avô, eles pagaram a prestação do bar. Interessante que esse bar marcou tanto a vida do meu avô, que semana retrasada, com os instantes de lucidez que ele estava tendo, até brinquei com meu pai, que o próximo negócio meu vai ser um bar. Porque ele explicando o tanto de caipirinha que ele vendia. A caipirinha dele virou muito famosa, né? Era 1 litro de pinga, um copo de 200 ml de limão, com 6 colheres de sopa de açúcar. Era a famosa dose, né? E ele contando, dando risada, há 15 dias atrás, de quanto ele vendia ali, ele fez o dinheiro dele. Né? Então eles pagaram a prestação do bar, depois ele saiu dessa empresa e foi tocar o bar. Do bar, passou muitos anos, ganharam dinheiro com esse bar, né? Pinga dá dinheiro, gente. E ele falou, 15 dias atrás, né? Aí surgiu a ideia de montar uma fábrica de refrigerante deles. E aí arrumaram alguns sócios e aí montaram a fábrica de refrigerante deles, Refrigerante Gilda. Só que surgiu, como na época tudo era escasso, né? Então eles tinham dificuldade com garrafa de vidro, certo, pai? Eles tinham dificuldade com garrafa de vidro. Então, vocês estão ouvindo aí atrás, gente? Beleza? Então, o meu tio, muito atirado, né? Empreendedor nato. Os dois não tinham medo, né? Os dois. Eles falaram, vamos atrás de uma maquininha aí, né, pai? Uma maquininha de fazer garrafa de vidro. Então, do bar veio a fábrica de refrigerante. Ao mesmo tempo veio a vidraria, que também chamava Vidraria Gilda, a fábrica de garrafa de vidro. Então eles começaram a fazer garrafa de vidro para eles, refrigerante, e começaram a oferecer mundo afora. Então eles vendiam para outras empresas de refrigerante e tal, e até que chegou a água. 67, 68 eles começaram a vender para Prata, a todas as empresas de Minas, Rio e Lindóia. Né? Lindóia existia só Lindóia Verão, e venderam Lindóia Verão. Essa parte da história, quem me contou foi seu José. Tá? Agora que eu estou te contando é o seu José contando. Porque quem vinha vender, quem era o comercial, era o seu José. O meu avô ficava no braçal. Então ele me contava, meu avô, eu brinco com o Léo, né? Do caminhão, que meu avô tem pavor de caminhão. Por quê? É aí, Grazi. Porque ele é da época que estrada era de terra, caminhão não era hidráulico, e ele vendia para o Paraná. E eles não tinham dinheiro para ajudante, não tinham dinheiro para nada. Então ele falava que ele ia com o dinheiro só do combustível e nem para comer. Batia lá para o Paraná e voltava. E se furasse um pneu, ele falava, tô ferrado, porque eu não tenho dinheiro.
Então eles iam para lá buscar açúcar, né, pai? Eles buscavam açúcar e traziam. E ele, no lombo, descarregava o caminhão. E ele falava assim, não é saco de hoje, era saco de 60 quilos. Essa história se repetiu muito, até hoje ele se repetia. Né? Ele falava pro meu cunhado Davi, Davi do céu, hoje você tá na... Hoje vocês brincam de caminhão. Na minha época, ele brincava, né? Que quando tinha uma subida e uma descida, então ele tinha que esperar o caminhão vir, porque se ele embalasse no barro, o caminhão não parava. Então ele contava essas histórias, né? Já vou pro lazer dele, tá? Que vocês vão dar risada. Mas a história de trabalho, então o tio Zeca, numa das vindas aqui para Verão, ele ficou sabendo desse sítio, né? Sítio Monjolo Velho, que tinha uma lavra já feita, que é a São Jorge, né? Uma documentação de uma mina lá em cima. E por que chama São Jorge? Porque lá tinha um santo São Jorge, né? Então ele viu e atirado, né? O meu avô ficou tocando lá a empresa, então lá tinha refrigerante e tinha a vidraria, e o tio veio aqui para Lindóia montar o lugar que a gente está aqui hoje. Então quando ele veio não tinha nada, era só um terreno, na verdade não tinha nem os platôs, né? Era montanha só. Ele que teve que fazer os platôs, o lago. Como que foi montada a São Jorge lá em cima? Através com jegue, né? Boi. Com boi. Carro de boi. Carro de boi subia e fez tudo lá. Alguns conhecem lá em cima, outros não, né? Quem sabe um dia eu levo todos lá em cima. E foi construído todo o encanamento, tudo através disso. Energia elétrica não tinha, não sei como que foi depois com a energia elétrica, foi uma dificuldade para trazer energia, né? E telefone por muitos anos era só em Itapira. Então ele tinha que agendar, eu quero fazer uma ligação com um cliente em São Paulo. Ele agendava com a secretária lá em Itapira, a casinha de telefone, né? Ia lá tal horário para falar com tal cliente em Itapira. Mas através dessas dificuldades, a fonte, graças a Deus, nessa época era uma mina de ouro. Né? Não tinham concorrentes, né? Lindóia era Verão e nós, só tinha prata. E a cervejaria, essas marcas famosas não existiam. Então eles venderam muito. E foi aí que eles aumentaram e expandiram o patrimônio deles. Tá? Aí que ao longo da data, aí como eu falo que eles não desistem nunca, eles tiveram um problema no refrigerante. A empresa, chegaram no auge, chegaram a ter uns 100 meados, eles contam que é de 60 a 70 que foram o auge, né? Até 80. Chegaram a ter uma fábrica de casquinha de sorvete em Itapira. Eles faziam. Eu sei que chegaram a ter quase 500 funcionários ao mesmo tempo, num terreno de 10 anos. E aí foram perdendo as empresas, né? Foram conquistando outras coisas, mas nunca baixando a cabeça. É isso que eu sempre tive orgulho dos dois e do meu avô, porque sempre eles contam todas as histórias, mesmo com sofrimento, gente, contam com orgulho. É isso que eu acho que tem que ficar pra gente, né? Esses idosos, não só meu avô, qualquer idoso que a gente conversa, vocês veem a raça que eles têm. A gente que é de uma geração mais nova, qualquer coisa amedronta a gente. Mas eles não. Eles passavam fome e enfrentavam, né? Eles iam e davam a porrada, né? Nem sabendo se ia derrubar o oponente, mas eles davam, né? Sem medo. Então esse foi o legado deles, né? Da construção, todo o patrimônio deles. E meu avô não era só lembrado como empresário, né? Aqui em Lindóia ele chegou, né? Aqui é só lembrado como empresário. Mas em Itu não. Em Itu ele era um grande fanfarrão, tá? Ontem eu estava conversando com a... Foi ontem agora, né? Antes de ontem. Conversando com a minha tia, ela falou que seu avô saía pro carnaval. Seu avô tinha um grupinho, né? E a gente teve a oportunidade de conhecer um dos amigos dele no enterro, né? Que falou com... Nossa, fez uma homenagem para ele maravilhosa. E então ele era do carnaval, ele era da pescaria, ele era do forró. Um dos sobrinhos dele, mais velho, chegou para mim e falou: seu avô topava tudo. Quem olhava ele aqui não via isso, né?
mas ele era do topa tudo. Então ele pescava 5 vezes no ano, saía pescar, então ele fazia de tudo. Então assim, ele sofreu na vida. Ele venceu. Ele se divertiu. E ele fez filhos, netos e bisnetos. Quem não gostaria de fazer isso? Esse é o meu maior sonho. Hoje eu tenho uma filha. Meu maior sonho é ter uma neta e chegar à bisneta. Eu acho que não existe, acho que maior legado que esse, né? Então, é isso que eu falo do meu avô, né? Não sei se a Rafa vai falar mais alguma coisa, meu pai. Mas é com muito orgulho, gente. E o que eu levo mais de lição, tá? Que eu falei pro meu pai no enterro e falei para alguns. Alguns chegaram para mim e falaram: nossa, vocês não estão tão abatidos. Porque eu fiquei abatido mesmo, foi um dia antes que eu vi ele na UTI, eu que vi ele falecido, eu que vi com ele em cima do lençol, abri o lençol, vi ele naquela situação, né? Mas no dia do enterro eu estava olhando o livro fechado, né? Então eu falei assim: agora é hora de cuidar de quem está vivo. Ele foi embora e ele cuidou de muita gente viva. Então é claro, né? Falei para meu pai: pai, nós temos alguns de casas que nós temos que cuidar agora, né? Que são os pequeninos. E eu falo para vocês também: vocês devem ter os seus pequeninos dentro de casa. Que quem sabe daqui um tempo não vai ser eu que vou estar falando aqui na frente. Talvez seja a Alice, talvez seja a Lorena, e não vai ser vocês que vão estar aí nessa mesa, nessa cadeira. Vai ser o filho de cada um de vocês. Ou às vezes podem estar até aqui no meu lugar. Pode ser que esteja aí, pode estar aqui. Então, gente, o Luciano está me dando essa garra. Estamos hoje numa matéria especial aqui na fonte Lindóia Original, em Lindóia, onde o empresário Júlio Cremasco reuniu aqui todos os funcionários para falar e fazer essa homenagem ao avô e fundador da empresa, falecido recentemente, João Santos. E um dia contando mais uma história de nós. Tá bom? É isso que eu tenho que falar. Oi, pessoal, obrigado sempre pela presença aí. Obrigado, Júlio, pela coragem, tá? Depois de passar por tudo que está passando, está contando a história. Mas todos nós temos que estar preparados para reconhecer as pessoas que fizeram e fazem e sempre vão fazer história na nossa vida. E está aí, né? O Joaquim é um exemplo, sem dúvida nenhuma. Marcou muito a vida. Agora tem o Vanderlei aí, que sempre carregando também o bastão, né, Vanderlei? E eu quero breve falar para todos aqui. Muito obrigado por estar junto até agora. Mas esse local existe, em especial porque essa pessoa, esse senhor, o Joaquim, partiu, mas deixou essa herança aqui, acreditando que a empresa ainda vai dar muito fruto. E esse fruto nós vamos sofrer pouco, porque a vida é muito breve, muito rápida. Mas vamos deixar, como o Júlio falou, parabéns, muito bem colocado, Júlio. Vamos deixar um legado. Tem nossos filhos, tem tanta gente que precisa de emprego. Mas não pode ser qualquer emprego, nós vamos fazer a diferença e precisamos de todos aqui. Mas a morte deixa um importante legado para todos nós. A morte deixa um importante legado para todos nós. O que é que você vai deixar para a sua família, para a sociedade? Quem vai ser você? Sempre eu me pauto nisso. Eu quero ser uma pessoa extraordinária por fazer o bem a outro. Ter uma história, mas fazer o bem a outro. E você? O Jotinha deixou a história dele. Qual vai ser do Vanderlei, do Júlio, de todos nós aqui, da Rafa, da Tati? E aí? É com a gente. Não pode ser um bunda mole. Tem que ser uma pessoa extraordinária. Faça alguma coisa na vida que impacta a vida das pessoas. É para isso que nós existimos. A vida é muito rápida. Pode ser que amanhã alguns de nós não estejam mais aqui. Não fique achando que tem tempo. É agora. Então aproveita esse momento. E essa homenagem maravilhosa, eu sempre gostei de fazer em vida. Não deu tempo. Eu cheguei agora na empresa, o pai do Vanderlei já não estava bem. Mas é importante falar que esses idosos, essas pessoas que têm história, para você aprender deles. Mas não deu tempo. Tá? Então estamos fazendo homenagem hoje e nós vamos terminar com uma homenagem aqui maravilhosa. Eu vou lembrar para vocês então, para encerrar, como funciona uma corrida de revezamento. E o Brasil ganhou prêmios recentemente. Corrida de bastão. Tem 5 pessoas que saem correndo com um bastão na mão.
Tem mais 5 pessoas esperando ali a 200 metros. Mais 200 metros, mais 5 pessoas esperando e assim vai. Você corre em muita velocidade, o outro treinado espera com a mão e você passa o bastão e ele pá! Segundo, passa para o terceiro, passa para o quarto, passa para o quinto, que é o sprint final. E o cara pega e dá tudo. E lá você decide a sua colocação. Mas né, a passada de bastão só terá sucesso se a equipe estiver treinada. Se a equipe passar o bastão com destreza. Então, líderes, ensine outro. Pare de achar que você ensinando alguém rouba seu lugar. Você, diretor, você, dono, passe, ensine. Porque a maior forma de você crescer é quando você tem uma equipe melhor que você. Não pense ao contrário. Quanto mais a equipe for melhor que você até, aí você cresce. Agora, isso é em tudo na vida, mas a lição maior que eu quero deixar é: o Jotinha passou o bastão para o Vanderlei. O que ele vai fazer com esse bastão? Não é fácil. Porque quando você perde alguém, tudo fica cinza. Perde a cor, perde a graça. Eu já perdi pai. Mas o Vanderlei perdeu muito mais que isso. Pai, já perdeu mãe. E tem mais pessoas que ou a gente vai primeiro, vamos ver perder. Mas o ponto é, o dia está cinza, mas vai começar a ficar colorido a partir de hoje. Ele vê o filho dele tendo coragem de falar aqui, dele olhar essa empresa que continua acreditando. Então o dia começa a ter cor novamente. Porque é isso que o pai dele quer ver. A continuidade. Então nós temos que ser pessoas que possam pôr brilho nessa empresa. Não cabe crítico aqui, não cabe bunda mole aqui, não cabe chorão aqui. Cabe pessoas que vêm para fazer o que tem que ser feito. Não tá bom? Lembra que nós começamos? Vida que segue, mas se ficar, fique para vencer. E quero agradecer aqui as pessoas que estão segurando o bastão. Nice, Daya, Dinei, Rogério, Liliane, que são os mais velhos, né? Eu não posso falhar, tem mais velhos aqui? Luiz Antônio, que eu até pedi para achar o Luiz Antônio aí lá. Luiz Antônio, foi o primeiro que eu pedi para encontrar, pergunta até para Nice. Aí, Luiz Antônio, essas pessoas estão até hoje aqui, mas também, infelizmente, eu vou falar para vocês, que eu também estou com 50. Nós estamos quase passando o bastão. A vida é rápida, meu. Então, gente, eles seguraram o bastão e está dividindo com o Vanderlei esse bastão com essa equipe que está aqui e eu faço parte dela. Então, eu pego esse bastão e vou dar o meu melhor. Vou dar o meu melhor. Eu não fico pensando qual vai ser o resultado. Meu, é sua vez, Neguinho. Pega e corre, dá o seu máximo. É assim que acontece na vida. Eu vim para fazer história. Levanta a mão quem veio aqui para fazer história. Melhor que a do Jotinha. Não é para baixar a mão, levanta a mão. É isso que ele quer. Por que melhor que a dele? Porque tem famílias que dependem de nós. Então nós temos que dar o nosso máximo, pô. Chega de bunda mole. Chega, temos que vencer, gente. É agora, tá bom? Então nós vamos terminar com uma homenagem fantástica aqui. Dessa pessoa maravilhosa. Eu com certeza vou me emocionar porque eu adoro falar com pessoas mais velhas que eu. Ontem eu tive o privilégio de falar com o senhor Pepe, um dos maiores jogadores do Santos. Passei sábados, à tarde falando com o senhor. Que delícia, aquilo eu aprendi. Meu Deus do céu, e eu perdi o privilégio de falar com o Jotinha. Tá bom? Então não perca o privilégio de falar com os mais velhos. Essas pessoas que eu citei o nome aqui têm história aqui na empresa. Cola neles e vamos crescer, tá bom? Obrigado pela atenção de todas. Ando devagar, porque já tive pressa neste sorriso, porque já chorei demais. Hoje me sinto mais forte, mais feliz, quem sabe só levo a certeza de que muito pouco eu sei, ou nada sei. Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso Reportagem especial Malacria Soluções, hoje na empresa Lindói Original, indústria de bebidas Cremasco, aqui em Lindói, onde toda a equipe, todos os funcionários, através do empresário Júlio Cremasco, Vanderlei, fazem hoje uma bela
Que linda homenagem a um dos principais fundadores da empresa, João Cremasco. Uma bonita homenagem nesta manhã aqui na empresa Lindóia Original, indústria de bebidas Cremasco em Lindóia. Conhecer as manhãs e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. Hoje eu, Malaquias, uma reportagem exclusiva e muito emocionante na sede da empresa Cremasco Bebidas em Lindóia, onde todos os funcionários estão reunidos para uma bela homenagem ao falecido fundador João Cremasco. Todo mundo ama um dia, todo mundo chora um dia, a gente chega, outro vai embora. Cada um de nós compõe a sua história, cada ser em si carrega o dom de ser capaz e ser feliz. Conhecer as manhãs e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. Para poder sorrir, é preciso a chuva para fluir. Ando devagar, porque já tive pressa e levo este sorriso, porque já chorei demais. Cada um de nós compõe a sua história, cada ser em si carrega o dom de ser capaz de ser feliz. Eu vou repetir porque ele pedia para repetir várias vezes essa música. Ando devagar, porque já tive pressa e levo este sorriso, porque já chorei demais. Hoje me sinto mais forte.